aqui as Sefirot são examinadas em maior detalhe. Como Keter, Urua, não pode ser examinada, a primeira Sefirá a ser estudada é Rokhmah, que é chamada de Reshit, o início. Então, por isso que ela pode ser estudada, mas Keter mesma não pode ser, porque está além da compreensão, da nossa compreensão. A primeira palavra da Torá é Bereshit, como vimos, no princípio. É referência a Rokhmah, que é chamada de passado, tipificada na letra Aleph da palavra Emet. Amém? Keter, isso é possível se tornar presente eterno por causa da confluência do Da'at, como explicamos. Então, nesse sentido, ela é a parte interna da Keter é expressa por meio de Da'at, que torna-se um elemento de confluência ou de síntese entre o passado, tipificado por Rokhmah, e o futuro, tipificado por Binah. E Binah referente à última letra, a letra Tav da palavra Emet. Por isso, Tav, a última letra do Aleph-Bet. O Zohar fala que Adam olhava pela letra Tav e via até o final dos tempos. Inclusive, via tudo, inclusive esse tempo nosso aqui e bem mais além. Está, portanto, mas esse é um outro estudo, vamos continuar. Está, portanto, indicado pelo versículo, o princípio é sabedoria. Então, Reshit, da palavra Bereshit, Reshit é sabedoria. Binah, compreensão, é a segunda Sefirá examinada, que é chamada de entendimento, e é a primeira letra da Torá. Da palavra Bereshit, a Torá começa com a letra Bet, que escreve Binah, e a letra Bet ali representa Binah, compreensão. É a segunda Sefirá examinada. Já foi identificada com as almas, as Neshamot. A partir do versículo, a alma Neshamah de Shaddai lhes dá a compreensão. Compreensão, Binah. Aqui é também identificado com o conceito de espírito, o Ruach, que é um dos níveis da alma. A alma tem 5 níveis. Yehidah, Hayah, Uruach, o Neshamah primeiro, Uruach e Nefesh, que é a alma animal. Portanto, indicado pelo versículo, o Espírito de Hashem pairou sobre a face das águas. O Espírito de Hashem, que é quem? Binah. Por que o Espírito de Hashem pairou sobre as águas, sobre a face das águas? Águas é Hesed, bondade, que é o primeiro dia da criação. Então, o Espírito de Hashem, Binah, querendo dizer que está sobre Hesed, porque na árvore da vida, primeiro nós temos Keter, né? Keter, vamos dar uma olhada nisto. Estamos aqui, então, com o diagrama do Sefirot, para que possamos compreender. Temos que fazer figuras. Somos seres limitados e a Torá é muito profunda e a essência do Criador só pode ser captada através desses mecanismos de sabedoria e entendimento, e então possamos entender a volição, a vontade do Criador através desse gráfico e de outras representações. Temos então aqui a primeira Sefirá, que é chamada de coroa. Já vimos que a coroa representa o presente, o eterno presente, e isso só é possível através da Da'at, que fica, imaginemos aqui então, entre Rokhmah, que é a segunda, e Binah, que é a terceira. Então, temos aqui Rokhmah, que é chamada de pai, Abba, em hebraico Abba, então representa a sabedoria, que é chamada de Reshit no hebraico.
Por isso vimos lá a palavra Bereshit. Bereshit representando o passado. Já aqui do lado esquerdo temos entendimento, que é Binah, que é chamada de mãe, ou Imailá, porque é aqui que as Neshamot são criadas. Elas surgem nesse nível, por isso que a Neshama de cada pessoa é criada aqui, por isso que é chamada de mãe, porque é gerada aqui nesse nível. Então representa o futuro, como vimos, né, expresso lá na palavra Emet, a última letra, a letra Tav, referente ao futuro. Ok, então temos aqui a primeira Sefirah, que é Keter, temos Rochma, e lá no estudo que nós fizemos lá no Sefer Bahri, o livro da iluminação, fala que o Espírito de Hashem, já que a Neshama e o Ruach, né, que é chamado de Espírito, eles manifestam-se nesse nível, e também entendemos que o Espírito de Hashem Binah, que pairava sobre as águas. Águas, o que é águas? Águas é Chesed. Chesed é chamada de água. E Gevurah, fogo. Então, água é o primeiro dia da criação. Do 1, que é o primeiro nível, que é o Keter, a gente vai para o 2, que é a Chokhmah, que é chamada Reshit, que é o início. Por que Chokhmah é o início? Porque Keter mesmo não pode ser captada, não pode ser estudada como vimos, analisada. Porque é um nível muito profundo de entendimento. A gente não pode entender e captar a coroa. Exceto, como vimos ainda há pouco, através do presente, por meio de Da'at, que é uma quase Sefirah, e através dessa confluência entre Chokhmah, que é passado, e Binah, entendimento que é futuro, pode então Keter ser captada e tornar-se um elemento de confluência entre passado, Chokhmah, sabedoria, e Binah, futuro. Então torna-se Keter nesse sentido. O aspecto interno de Keter pode ser expresso através do Da'at. Então alguma coisa pode ser captada, mas Keter mesmo não pode ser estudada totalmente, como as outras também não podem ser estudadas totalmente, mas nós captamos um pouco mais dessas outras Sefirot, por isso que o início é chamada por Chokhmah, é chamada de início, que é Reshit. Então, mas aí como aquele ser andrógeno que Adam, né, que tinha, né, o aspecto masculino, tinha um aspecto masculino e tinha um aspecto feminino e estavam de costas. Isso denota uma síntese, uma antítese, ou seja, um paradoxo que estava ligado em um tronco e eles não se viam face a face, assim como Hashem separou esse ser, e então Binah também ele sai desse nível do início. Assim como o homem, Hashem colocou o profundo sono e retirou uma tselá, uma costela, e a partir dessa costela criou a sua esposa. Assim também Binah foi o nível, o feminino saiu do masculino, assim como aquele ser andrógeno, né, que Hashem retirou Hava, e na verdade retirou uma costela e fez Hava. Então a mulher é parte do homem, assim. Então Binah sai de Chokhmah. Então, mas de Binah 3, olha só, 1, 2, processo como foi, Keter, Chokhmah. Binah, o feminino saindo do masculino, Chokhmah é Abba, pai. Já Binah, entendimento, é feminino. Chokhmah, Abba, masculino, representa sabedoria. Então, mas quando Binah, que é chamado de
do espírito da Shem que pairava sobre as águas, quer dizer que Binah está sobre o próximo nível, que é Hesed, que é chamado água. É isso que a Torá quer dizer. Quando pairava sobre as águas, está dizendo que Binah, que saiu do Rokhmah, assim como a fêmea foi retirada da costela do homem, assim então Binah sai de Rokhmah, que é o nível chamado de masculino, chamado Abba. Então, quer dizer que Binah, o espírito da Shem pairava sobre as águas, falando de Binah, que é o nível onde o Ruach e Neshama são criados. Então, água quem é? Água é Hesed. Por isso que Hesed é chamado bondade, porque a capacidade da bondade é fluir. A bondade, ela flui. Já Gevurah é a restrição. É o processo de restrição, é o contrário. O fogo, entendeu? Então, o fogo representa o fogo, um processo de restrição. Então, é isso que quer dizer, que a Torá quer dizer que o espírito de Hashem parava sobre a água. Águas quer dizer Binah, onde tem o aparecimento das Neshamot, o espírito Ruach, pairava, quer dizer que está sobre. Então, é o nível imediatamente que sai de Binah, é Hesed, que é o primeiro dia, que a gente chama de primeiro dia da criação, que corresponde ao primeiro pastor do mundo, que é Avraham Avinu, chamado Yom Rishon. Primeiro dia ou primeiro milênio, como você queira. Então, primeiro dia, o segundo dia é Gevurah, corresponde ao Tzadik Yitzhak Avinu. Yitzhak do quinto vem para o sexto, que é Tiferet. Tiferet quer dizer beleza. Tiferet, beleza, fazendo aqui a retificação. Tiferet, beleza, corresponde a Yaakov ou Jacó. Já o sétimo nível, que é Netzach, vitória, corresponde a Moshe Rabbeinu. O oitavo nível, na descida da árvore, Rod, corresponde a Haron, Cohen Agadol, o sumo sacerdote a Arão. E o nono nível, Yesod, que corresponde a Yosef Hatzadik. E Yosef Hatzadik é chamado de justo. Hatzadik quer dizer justo, porque ele foi Shomer Habrit, ele não era um homem dado à imoralidade. Ele era um homem reto. Então, por isso, ele foi Shomer Habrit, guardião da circuncisão, não se purificando com a mulher de Potifar. E ele deu pão para todo o Egito. Então, a palavra Mitzrayim é um código para o corpo do ser humano, porque o corpo, ele prende, né, os aspectos de Ruach, de Neshama, Ruach e Nefesh. Estão, por assim dizer, dentro do corpo. Então, Yosef deu pão para todo o Egito, ou seja, o Shefá, o sustento, veio através desse nível. Assim também esse nível no mundo espiritual, ele é um nível imediatamente próximo, conectivo com Malchut, que é o feminino. Então, desde de Hesed, que corresponde a Avraham Avinu, Gevurah 2, Tiferet 3, Netzach 4, Rod 5 e Yesod 6, os 6 dias da criação, está no nível do macho, que parte de quem? De Binah, sendo que Binah é extraída, ou sai, ou surge a partir do nada. Por isso que Binah é chamado algo do nada. Nada é Rokhmah, que é o início, ou sabedoria, chamado de Abba, ou passado. Então, esses 6 níveis é chamado a face pequena, que é encontrada no Magem, como eu expliquei no capítulo 1, verso 4, parte 3 do Sefer Yetzirah. Só ir lá no canal e dá uma olhada. Corresponde a Zeanpin.
que são esses 6 domínios chamados face pequena. E qual é a face grande? A face grande representa os 3 níveis de Keter, Chokhmah e Binah. Keter, Chokhmah e Binah é chamada a face grande. Essas 3 sefirot é chamada a face grande, que é chamada de Mohin ou mentalidades. A face pequena são 6 dias, ou seja, o quarto sai, que é Hesed, que representa a água, sai de quê? De Binah. Por isso, Binah é o mundo onde surge as Neshamot e Uruach, que é chamada de Espírito da Hashem, pairava sobre a água é Hesed, porque está acima aí, a partir de Binah surge Hesed. E Hesed representa Avraham Avinu, que é pai de Yitzhak, e Yitzhak pai de Yaakov. Então temos aqui pai, filho e neto. Ok? Temos aqui irmãos, que são quem? Netzach e Hod, que Moshe é irmão de Aharon. E abaixo temos Yosef, que é o que corresponde ao 6º dia, e corresponde a um nível chamado Mahon, a base do trono. Onde é o trono de Hashem? O trono de Hashem é Binah, entendimento. Por que é o trono? Porque é algo do nada. Chokhmah é nada, é sabedoria, chamada Reshit, que é o passado, é chamado nada. Então Chokhmah é chamado de nada. Chokhmah aparece, surge a partir de Keter. E como Chokhmah está ligado imediatamente tem relação com o universo de Atzilut, que é a emanação, e quando estudamos o Sefer Yetzirah, começamos dizendo 10 Sefirot do nada, ou seja, Sefirot, essas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com Malchut. 10 Sefirot do nada quer dizer que nada Chokhmah, elas partem de Chokhmah em Atzilut, que já que Atzilut é um mundo que está relacionado a Chokhmah, sabedoria, então dizemos 10 Sefirot do nada. Mas Binah, como foi explicado, saiu, assim como a mulher é uma costela do homem, já que Chokhmah é masculino, afinal, a direita é masculina, a esquerda é chamada feminina. Então, Binah, Gevurah, Hod, está no nível do feminino. Já Chokhmah, Hesed e Netzach está no nível do masculino. Então, nesse aspecto, nós entendemos que a Abba Chokhmah e Binah e Keter é chamado de a face grande. E Binah é o trono, porque é algo do nada, como Hashem ia se assentar em nada, porque Chokhmah é nada. Quem que pode se assentar sobre nada? Ninguém. Quem se senta sobre alguma coisa. E Chokhmah é chamado de nada. Então por isso que Chokhmah não é o trono de Hashem, porque o trono de Hashem mesmo é Binah, porque é algo que saiu do nada. Então Binah é chamado de trono. Agora, qual é a base do trono? A base do trono, que é quem? É Yesod. Yesod é a base do trono. Porque é o elemento que está acima da manifestação, da realiza. E é um elemento de conexão, que se conecta, assim como o homem se conecta com sua esposa. Assim também o mundo espiritual se conecta para trazer shefá, sustento para Malchut. Então é essa a explicação. E temos também aqui uma explicação sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então, o que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal é Keter, que é um processo volitivo, que é uma sefirá de volição, onde eu acho a volição de Hashem é expressa, e é a primeira, né, manifestação, representa o bem. Já a Malchut, que não tem com quem compartilhar, está sozinha, então nesse aspecto, por ocultar a presença de Hashem através de cascas, clipote, é chamada de mal. Então, quando Hashem falou para Adam não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez que, como foi explicado, Da'at é um elemento de confluência ou de síntese entre Chokhmah e Binah, entendimento, eles não podiam se aprofundar no bem e no mal. Ou seja, querendo dizer que eles não podiam, a Torá usa a expressão comer, mas isso significa, em termos mais claros, que eles não podiam permutar ou meditar ou se aprofundar na árvore da vida, no conhecimento do Da'at, do bem, que é Keter, que é algo que não se pode sondar, o homem não pode sondar, porque não pode captar, o homem não pode captar sobre Hashem. Por isso que a cobra disse: se vocês comerem, vocês serão igual ao Criador. Não disse semelhante. A Torá chama que nós somos a imagem e a semelhança do Eterno. Mas a serpente disse: vocês serão iguais, conhecedores na profundidade do bem, que é o Keter, que é impossível o homem. Então o homem foi fazer algo que era impossível. Por isso que Hashem disse que não era para eles comerem. Essa é a questão. E como o Da'at, que é o conhecimento que fica entre Chokhmah, que é passado, né, que é chamado passado, e futuro, o homem começou a adentrar em áreas que ele não é pertinente, não é de sua competência fazê-lo. Então, se aprofundar através do conhecimento do bem, que é Keter, que é impossível o homem captar tudo, então eles queriam chegar num nível o qual eles morreriam, porque ninguém pode chegar a esse nível, a compreender esse nível de Keter, que é o Da'at, o conhecimento na profundidade do Keter, da vontade, do bem, e do mal, que é Malchut. E isso sem submeter os caminhos de direita e de esquerda, passando de forma direta, arrogante, pelo meio. Porque o caminho do meio é o caminho da verdade. Mas tem que levar em consideração que existe quantas linhas temos aqui. Ó, temos uma, duas, ó, quantas linhas? Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Essas linhas são 22 letras. Para o homem meditar e ser considerado uma árvore da vida, ele tem que levar em consideração os recipientes cósmicos. Eles não estavam levando, estavam tentando se aprofundar no bem absoluto, através do Da'at, conhecimento do bem, e de Malchut, do mal, sem levar em consideração as 22 letras e as demais sefirot que estão na esquerda e na direita. Essa é a árvore da vida. Mas eles queriam desconsiderar a esquerda e direita, vir pelo meio, se aprofundando no Da'at, que é um elemento de confluência entre esquerda e direita, um elemento de conciliação. Então eles desconsideraram as sefirot de esquerda, ou de direita e de esquerda, com essa conotação de aprofundar-se no Keter, que é, como vimos, insondável.
Então, por isso que a cobra, a serpente, na caixa diz que vocês serão iguais a ele. Então, isso é o conceito de morte. É a árvore que desconsidera a organela. A organela, a forma como é organizada a árvore da vida. Então tem que passar caminho por caminho, são 22 linhas, cada linha dessa com uma letra, e são as 22 letras do Aleph Beit, mais 10 dimensões que perfazem 32 caminhos de sabedoria. Então isso traz vida. É esse o conceito do Etz Chaim. O que é o Etz Chaim? Etz quer dizer árvore, uma árvore da vida. Já essa tentativa de aprofundar-se no Keter, que é chamado de bem, e aqui falamos de árvore, e Malchut, que não tem com quem compartilhar mal, se aprofundando no bem por meio do conhecimento e se aprofundando no mal por meio do dat, conhecimento, desconsiderando as linhas e as letras subjacentes e as demais sefirotes de esquerda e de direita, é esse o conceito de morte. É esse o conceito do Etz Da'at, uma árvore do conhecimento.